Nasci e fui criado em Belém, no norte do Brasil, na região amazônica. Em 2019, fui contemplado com uma bolsa para realizar parte da minha graduação em Portugal. Era a primeira vez que meu corpo saía do Brasil, um corpo amazônico indo a terras lusitanas. Já nas primeiras semanas, senti uma forma diferente em alguns olhares, fosse nas ruas, no transporte público. Um tempo depois, aconteceu de colocarem as mãos nos meus cabelos, mesmo que sem meu consentimento. Isso aconteceu inúmeras vezes. Recorrente também foi ouvir que Portugal descobriu o Brasil. Também cheguei a ouvir que deveríamos, na verdade, agradecer, porque Portugal foi um bom colonizador. Falas que simplesmente ignoram as tantas vidas que foram dizimadas nesse processo. Ignoram ou simplesmente não se importam? Por isso, não foi difícil me deparar com muitos estereótipos que cercam o corpo brasileiro, como, por exemplo, que as mulheres brasileiras são prostitutas ou que o nosso português é errado. Também existe a dificuldade para conseguir alugar imóveis, maus tratos em ambientes de trabalho e, se reclamar, ouve-se coisas como: volta para tua terra, não pertences aqui. Se for uma pessoa brasileira e negra, aí que piora, pois se cruza a linha tênue que circunda a xenofobia e o racismo. Uma outra forma de demonstrar a separação entre colonizadores e colonizados é por meio dos monumentos. Os monumentos não são inocentes, carregam uma ideia, uma época, uma história. Mas história de quem? Esse aqui é um exemplo, o chamado Padrão dos Descobrimentos, localizado na Belém de Lisboa. Trata-se de uma homenagem aos conquistadores dos tempos marítimos de Portugal, como o próprio nome diz. Todo espaço público é também um espaço político, e que pode, então, mudar com o passar do tempo. Portanto, se a formação de uma identidade nacional passa pelas escolhas de heróis e símbolos, por que glorificar um passado de racismo e colonialismo? Por que homenagear as figuras responsáveis por esse passado sangrento? É preciso pisar sobre a construção supremacista branca, iniciada lá atrás, mas ainda presente hoje de forma pungente. É preciso ressignificar as imagens que reforçam os estereótipos da dor. Não podemos mudar o passado. A história até aqui já foi escrita, assim como os monumentos já foram construídos. Podemos, no entanto, transformar o presente. Deixar de glorificar um período de torturas às populações indígenas e africanas é um começo para se rever o passado e refletir sobre qual a história que vamos contar e, principalmente, como faremos isso.